bom ter você aqui com a gente na Maratona da Modelagem Digital Feminina, o último evento gratuito de 2020 da Audaces Academy. Em primeiro lugar, parabéns por ter garantido a sua inscrição e por estar aqui, comprometida em buscar conhecimento e novas estratégias para dominar essa nova forma de fazer modelagem, mais ágil, lucrativa e repleta de oportunidades como é o digital. Eu sou a professora Daniela Nunes e ao lado das professoras Célia Ávila e Mel Silva, estarei aqui durante essa semana de aulas onde você vai descobrir os segredos por trás de uma modelagem de sucesso e irá aprender na prática o passo a passo da construção digital de um look feminino completo, tendência para o verão 2021. Inclusive, liberamos para você uma versão demo do sistema Audaces Moldes, para ser utilizada já a partir da próxima aula, quando colocaremos de fato a mão na massa e você poderá aplicar tudo o que irá aprender ao longo dessa maratona de modelagem. Caso você tenha dificuldades para baixar ou instalar, deixe o seu comentário no chat que a nossa equipe vai te ajudar, combinado? Eu sou Daniela Nunes, modelista, especialista em moda e criação, mestre em moda, cultura e arte, e há mais de 15 anos eu atuo na área acadêmica e ministro aulas em cursos de bacharelado e pós-graduação em disciplinas como mulagem, modelagem plana, modelagem digital, técnicas de costura, gradação e desenho técnico digital. Tudo sempre voltado para o mundo da modelagem, que é a área na qual eu tenho paixão em atuar. Eu acho que acabei seguindo mais para essa área porque o que mais me encanta na modelagem é termos o dom, a habilidade e o conhecimento de transformar o que quisermos em produto, em realidade. E você? O que mais te encanta? Escreve nesse campo abaixo do vídeo que eu prometo ler tudo depois. Em 1999, eu montei um ateliê com uns amigos, eu e mais 2 amigos, um ateliê de desenvolvimento de produto, e a gente viu nesse momento, um pouco depois, numa dessas feiras de moda que a gente tinha antigamente, Fenite, Fenatec, nós fomos apresentados ao Audaces. E a gente viu ali uma oportunidade de agilizar o nosso trabalho, de crescer profissionalmente, de facilitar o nosso dia a dia. Dos 3, eu era que tinha maior afinidade com essa ferramenta, né? Então eu que acabava manipulando mais o software. E foi muito interessante porque a Audaces também era uma empresa relativamente nova, o Audaces Moldes também, então a gente meio que evoluiu junto. A gente via a necessidade de alguma ferramenta, de alguma coisa, então a gente reportava ao pessoal da Audaces e eles, na próxima atualização, eles já traziam alguma novidade, já traziam aquela solicitação feita. Então a gente foi percebendo que o software foi adaptado realmente ao dia a dia do modelista, às nossas necessidades, né? E uma coisa que é muito interessante é que as pessoas têm uma certa dificuldade de pensar em como é essa mudança do manual para o digital, mas é importante a gente pensar que o conceito é o mesmo. E no digital a gente tem muito mais oportunidade, porque é tudo mais rápido. E conforme a gente vai se aprofundando no uso desse software, a gente percebe que a nossa vida pode ser muito mais simples, fácil e lucrativa, porque as nossas modelagens serão desenvolvidas de maneira mais assertiva, mais rápida, e eu consigo ter mais efetividade no meu trabalho. Eu acho importante eu fazer esse resgate da minha trajetória, porque assim como muitos de vocês que estão aqui hoje, vocês viram que eu também comecei do zero. Por eu já ter passado por tudo isso, por eu já ter estudado e praticado muito, eu posso vir aqui hoje e compartilhar os meus conhecimentos com você. Posso te apresentar técnicas e estratégias que tornarão o seu trabalho muito mais ágil, mais eficaz e mais lucrativo. Além de mim, nós temos também a professora Célia Ávila, que vai estar com vocês na terceira aula da maratona.
Ela também tem uma trajetória muito parecida com a minha. Inclusive, ela criou o seu próprio canal, que hoje já tem mais de 100 mil inscritos, para compartilhar o seu conhecimento com outros profissionais de forma simples. Vivendo o dia a dia de modelista, nós tivemos na prática a dificuldade de encontrar conteúdo de qualidade e por isso valorizamos e buscamos a oportunidade de compartilhar o que gostaríamos de ter aprendido no início das nossas carreiras e que sabemos faz total diferença, principalmente para quem está começando. E junto com a gente, temos também a professora Mel Silva, que estará aqui comigo na aula de hoje, falando sobre infinitas possibilidades no mercado de modelagem, tanto para quem está começando, como para quem já é e deseja ser ainda mais digital. A Mel é especialista no marketing e vendas voltados para moda e tendências. O estudo sobre o mercado, publicidade e propaganda, sua vivência na moda que vem desde a infância, o acompanhamento das mudanças e tendências, seu olhar atento e inquieto, além de muitas outras características, a trouxeram até aqui hoje para compartilhar com você as infinitas oportunidades para você que é modelista e que também é ou em breve será digital. Antes de partirmos para a prática, que será nas próximas aulas, não podemos deixar de lado a teoria, que fará com que sua experiência aqui nessa semana de aula seja completa. Então, agora eu vou começar aqui pelo ponto inicial que você e todos os modelistas precisam saber, que são os fundamentos base da modelagem perfeita. Então, antes da gente partir para a modelagem na prática, a gente precisa de fato resgatar um pouquinho desses princípios base da modelagem. A partir disso, eu consigo ser mais assertivo no meu desenvolvimento prático. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu estou falando de modelagem plana. A modelagem plana, ela é bidimensional. Ela considera duas dimensões, que são alturas e larguras. Então, quando eu estou desenvolvendo uma base, quando eu estou desenvolvendo um traçado, principalmente quando eu estou fazendo um traçado, para que eu tenha certeza que eu estou abarcando todo a medida, né, todo o meu corpo, ou saia, ou calça, eu preciso considerar as maiores medidas, tanto de altura como de largura. E essas medidas são determinadas pelas medidas do corpo. Quando a gente fala maiores alturas e maiores larguras, a gente está falando, sim, maiores alturas do corpo referentes àquela parte com a qual a gente está trabalhando. Então, se eu estou falando de uma base de corpo que vai aqui até a cintura, que eu estou trabalhando nessa região, a maior largura que a gente tem aqui é a circunferência do busto. E a maior altura que a gente tem é aqui na base do pescoço, né? Até a cintura. Então, essas são as maiores medidas. A minha base não pode ser construída sem considerar essas duas medidas, bidimensional, altura e largura. Quando a gente está falando de saia, eu tenho aqui a parte inferior do corpo, então a maior largura que eu tenho é o quadril e a maior altura vai ser o comprimento da minha peça, tá? Quando a gente está falando de calça, a minha maior medida eu tenho o quadril, mas a minha maior medida é o perímetro, né, que vai aqui da largura até o gancho, porque é o que eu preciso para ter o meu molde inteiro ali dentro, né? E o comprimento, nesse caso, também é o comprimento da peça. Normalmente, quando a gente está fazendo o traçado de uma calça, normalmente a gente faz esse traçado até o comprimento total, né, até o chão. Bom, eu também preciso entender e aplicar conceitos de geometria e matemática. Então, quando a gente fala, quando a gente está fazendo um traçado, a gente utiliza muitos desses conceitos. Então, a gente utiliza frações para chegar
nas medidas, a gente utiliza casas decimais, porque a gente precisa de precisão, e aí eu tenho que ter muitas e muitas vezes eu trabalho com as casas decimais, ainda mais quando a gente trabalha num Audaces Moldes, por exemplo, isso me permite trabalhar com tanta precisão que eu utilizo as casas decimais, coisa que quando a gente faz manualmente já fica mais difícil. Você está trabalhando com a régua, aí você já começa a querer arredondar aqui, arredondar ali, e aí você começa também a perder precisão. Quando a gente faz no software, a gente consegue manter essas casas decimais que são super importantes. Eu trabalho com conceitos de retas, conceitos de curvas, conceitos de segmentos de retas, ângulos, alguns segmentos que eu vou traçar, eu preciso saber o ângulo dessa reta. Então, se eu, por exemplo, eu for também trabalhar com um viés, eu preciso de uma reta, posicionar o meu fio a 45 graus. Enfim, eu trago uma série de conceitos, né? Eu tenho que fazer contas para chegar nas medidas. Então, a gente trabalha muitos conceitos de geometria e matemática. Então, é importante que a gente esteja muito afiado com essas nomenclaturas, com essas operações. Mesmo quando a gente está fazendo num Audaces Moldes, eu preciso fazer, às vezes, um resgate disso, né? É muito comum, se a gente fica um tempo sem aplicar algumas coisas, a gente precisa fazer um resgate. Acho que isso é para todo mundo. E a modelagem plana, ela é muito mais utilizada nas indústrias de confecção. A gente precisa de mais assertividade, a gente trabalha com essas medidas do corpo e hoje, naturalmente, quando a gente fala de modelagem plana, a gente trabalha com software. Que é modelagem plana, isso é uma coisa extremamente importante, por isso que eu quis trazer uma imagem de uma modelagem no sistema Audaces Moldes. Por quê? Quando a gente fala de modelagem plana, como eu comentei anteriormente, a gente considera duas dimensões, altura e largura. O que a gente faz no Audaces Moldes é trabalhar com modelagem plana, porque eu estou trabalhando ali com planos cartesianos. Então, no Audaces Moldes, a gente trabalha com planos cartesianos, a gente trabalha com as retas. É como se a tela, né, a interface do Audaces Moldes fosse a minha mesa, onde eu tenho um papel craft ou um papel sulfite esticado, e ali eu vou fazer o traçado do meu molde. Então, ali é modelagem plana. A gente percebe, às vezes, uma certa confusão quando entende-se que a modelagem digital é uma metodologia diferente, e não é. Ela é uma modelagem plana. Ela é feita numa outra plataforma, usando uma tecnologia, mas ela é modelagem plana. Bom, uma vez que a gente já entendeu que a modelagem plana trabalha com maiores larguras e maiores alturas, que ela é bidimensional, que eu preciso das medidas de corpo, e que ela é mais utilizada nas indústrias, né? E que a gente consegue até agilizar o nosso trabalho fazendo uso de tecnologia, agilizar bastante. É importante que a gente também discuta aqui alguns conceitos que vão, junto com toda a parte tecnológica, nos auxiliar na maior assertividade na hora de fazer a nossa modelagem. Então, aqui, o que a gente vai discutir? Base de corpo, saia ou calça, que são as bases mais próximas, que são como se fosse o meu corpo planificado, versus base de volume. O que significa tudo isso? Né? Então, as bases de saia, de corpo ou de calça, elas são uma planificação do corpo. É quando eu pego a minha medida, né, que a gente falou das principais medidas, principalmente as maiores alturas e maiores larguras, eu pego essas medidas e eu vou colocando num diagrama para eu poder ter o meu corpo, o corpo da minha usuária, né, planificado ali.
para que quando aquela base for montada, e eu estou falando ainda da base de corpo, de saia ou de calça, elas serão montadas e elas vão reproduzir a forma do meu corpo. Então, se eu estou falando que a minha base de corpo, né, vai até a cintura, então ela tem que modelar toda essa parte. Ela faz o contorno do busto e para aqui na cintura. Se eu estou falando de uma base de saia, a base de saia ela contorna o meu quadril e desce até o joelho. Eu não tenho folga, largura de peça como essa blusa que eu estou vestindo. Ela vai ficar certinha no meu corpo. Ela é minha segunda pele. É como se eu tirasse a minha pele, quando ela está planificada, né? Como se eu tirasse essa minha pele e a visse planificada para eu poder fazer as alterações de modelo sobre essa minha segunda pele. Pois bem, então quer dizer que toda vez que eu for fazer uma modelagem, eu preciso copiar uma base de corpo ou eu preciso abrir o meu arquivo de base de corpo e fazer a interpretação? Não. Aí é que tá. Uma das formas mais assertivas da gente trabalhar a modelagem é nós trabalharmos com as bases de volume. O que são essas bases de volume? Quando a gente desenvolve uma coleção, a gente já determina o shape dessa peça, né? Quais serão os alargamentos, quais serão as folgas, qual vai ser a forma, né, das famílias de produto que a gente vai desenvolver. E para isso, eu vou e desenvolvo as bases de volumes. Então, eu já faço as bases com os alargamentos, com algumas variações de comprimento, com variação de forma. Isso vai permitir que eu aprove tudo isso, faça provas na minha modelo, aprovo tudo isso. E aí, quando eu for colocar o modelo de fato, porque essas bases, elas também não têm modelo, não tem abertura de decote, não tem recortes, não tem transferência de pence, elas são mesmo as bases com um pouco mais de folga e alteração de forma. E aí eu vou colocar modelo nessas peças, né, nessas bases. Isso garante que aquela família tenha o mesmo shape, garante que as folgas sejam mantidas, garante fidelização do cliente, porque ele sabe que você trabalha com aquele shape que veste bem. Então, isso evita quando você começa a trabalhar com a modelagem pronta. Então, você pega uma camisa da coleção de 2013 com a gola da camisa da coleção de 2015 e a manga da outra camisa de 2018. Não, a gente tem que trabalhar isso de forma organizada. E o fato da gente também passar tudo isso já, né, pela modelagem digital, isso facilita muito mais a nossa vida, porque eu posso trabalhar com a base de volume. Quando eu fizer a minha base de corpo, de saia e de calça, eu já aplico a gradação nessas bases. Quando eu fizer a manipulação para ter a base de volume já vai vir com a gradação. Então, eu já vou e já faço uma verificação, lógico, né, para ver se está tudo certo. Quando eu for aplicar o modelo, já está praticamente pronto. Eu preciso depois ajeitar, fazer alguma interpretação de modelo, de proporção, ver se não saiu nada do lugar, mas a grande parte do trabalho mecânico está feita, né? Porque você já pensou nisso e já executou. E com isso você começa a criar um banco de bases, de forma que você tenha, com esse banco de bases, você tenha praticamente uma prateleira de supermercado. Eu vou trabalhar então aquela base. Vejam a diferença. Aquela base vendeu muito bem em 2015. Então, ótimo, a gente vai pegar aquela base e a gente vai fazer o modelo do verão 2021. Então, é muito diferente.
Eu consigo manter a vestibilidade, a ergonomia, a forma, mas eu trago e faço a interpretação de modelo de forma que eu trabalhe com as famílias que eu estou trabalhando agora. E isso, num primeiro momento, dá um pouco mais de trabalho, porque você está construindo esse banco de bases. Com o passar das coleções, você começa a ter mais e mais bases e vai chegar uma hora que você pouco vai ter que desenvolver bases. Você já vai trabalhar com as bases que já existem. Isso é fundamental para a organização de qualquer empresa, de qualquer trabalho. Se você for trabalhar como freelancer, você tem que trabalhar dessa maneira. É muito mais fácil. E quando você vai colocar modelo, você tem que indicar qual foi a base que você utilizou, porque aí você vai ter tudo muito organizado. Aqui eu estou trazendo só para ilustrar isso, né? Estudos de base de volume. Então eu tenho uma base de corpo que vai até a cintura, que ela já tem um estudo de folgas aqui na lateral, e essa mesma base ela está até o quadril e essa mesma base ela está até o joelho. Esse exemplo é muito básico porque a gente está falando de uma base de corpo que ela tem alargamento somente na lateral. Observe que eu não mexi no decote. O decote já começa a entrar em interpretação de modelo. Agora, a gente tem aqui estudo de volume de evasê. Então, eu tenho uma saia evasê que eu fiz bem curtinha, a evasê que vai até o joelho, que partiu da base, uma saia evasê midi e uma saia evasê longa. Então, eu já tenho aqui 4 variações a partir de uma mesma base. E a mesma proporção eu tenho aqui para calça. Então, eu tenho uma calça reta, que eu fiz estudo de alargamento, eu fiz estudo do quanto vai descer aqui no gancho, e aí eu já fiz estudo de alargamento no joelho, na boca, e eu tenho então uma base de calça reta. Observe que ela tá na cintura, ela não tem cos, ela não tem bolso, porque é uma base de volume. Eu tenho a versão longa, eu tenho a versão midi, eu tenho a versão no joelho e eu tenho uma versão que vai aqui até o meio da coxa. Eu preciso ter tudo isso? Não necessariamente, eu posso fazer um arquivo com todos esses 4 comprimentos já pré-definidos. Eu desenvolvo, eu já determino, na verdade, o comprimento daquela estação. E aí, pode ser que no futuro eu tenha que mexer nesse comprimento, mas tudo bem, porque eu tenho a base que é longa, né? Então, isso vai facilitar muito o trabalho nosso, né, dos modelistas. Organiza se a gente está falando de uma empresa, e se eu trabalho como freelancer, se eu trabalho para várias empresas, isso facilita mais ainda a minha vida, porque aí eu vou trabalhar com esses bancos de bases de acordo com o meu cliente, porque eu tenho a base de um cliente, eu tenho a base de outro cliente, e aí eu vou organizando tudo isso. Bom, depois que a gente tem tudo isso, aí eu vou colocar modelo. Aqui para ilustrar, eu trouxe só a colocação, a preparação do molde para corte, ainda de bases. Mas depois que eu tenho as bases, eu vou fazer estudo de modelo, eu vou alterar um decote, eu vou fazer recorte, eu vou fazer transferência de pence, eu vou inserir volume, enfim, eu vou fazer a interpretação do modelo que eu quiser. E a partir dessa interpretação, a hora que está tudo pronto, aí sim eu coloco o valor de costura, barra, indico os acabamentos, né? Faço revel, enfim, faço toda a complementação desse molde. E aí sim, isso tudo, esse conjunto de partes que já pode ser diretamente cortada no tecido, isso é o molde. Ele já tem a marcação, né? Já vem naturalmente com a marcação do fio. A gente tem os piques de encaixe, tem todas as marcações necessárias para auxiliar na montagem e todas as informações. Aí é o molde.
Então, toda essa trilha de construção, é importante que a gente perceba que eu tenho uma organização, eu tenho uma construção de raciocínio e uma organização desse raciocínio. Então, agora, todos esses conceitos devem fazer parte do dia a dia. Cada modelo que você for fazer, cada base que você for fazer, você vai carregar um pouquinho desse fundamento, né, que a gente está dividindo e compartilhando aqui hoje. Olá, eu sou a Mel Silva, uma das suas professoras, e eu vou conversar com você a respeito de como tornar o seu papel de modelista digital indispensável nas empresas de moda ou no seu próprio negócio. Eu tive uma relação muito próxima com a moda, sempre amei desenhar roupas. Eu me recordo dos meus 8, 9 anos, a minha mãe mandava fazer as nossas roupas de Natal, Ano Novo, e eu me lembro já ser apaixonada por dar ideias e sair desenhando os nossos looks, sempre semelhantes. E a gente mandava numa costureira que era minha vizinha, ela era modelista. Até a parte de escolher os tecidos, eu adorava acompanhar. Iniciei a moda de forma muito rápida. Aos 16 anos, eu fui trabalhar em lojas de moda. Até hoje, eu uso os conhecimentos que eu tive lá no varejo. Comportamento de consumo, qualidade das roupas, o que o cliente lá na ponta falava ao visualizar as roupas nas araras. Trabalhar no varejo é essencial. Aliás, vocês sabiam que as lojas Renner têm o Dia do Vendedor? Uma vez na semana, toda a equipe de estilo, modelistas, compradores, diretoria, até o CEO, tem que passar um dia na loja atendendo e ouvindo os consumidores. Você sabia disso? Veja como é importante escutar o seu cliente. Diferente da professora Célia e da professora Daniela, eu não sou modelista. Minha expertise está em gestão em empresas de moda, para diversas áreas. Tecnologia, inovação, varejo, indústria, confecção e educação. Tudo na moda. São 20 anos envolvidos nessas áreas. O meu coração ele pulsa quando o assunto é potencializar expertises de profissionais da moda. Acompanhei o mercado desde quando ele era offline e toda essa transição que a gente está vivendo para o mundo digital. Eu me especializei em Indústria 4.0 pelo Senai Certificate, o indutor educacional do tema nas Américas. Tenho especialização em Gestão de Varejo pela Fundação Getúlio Vargas e Marketing e Comunicação da Moda, onde eu fui estudar na Europa para abrir o meu olhar para a moda. Essa bagagem me permite estar aqui hoje para te dar um apoio muito importante, que é o de fazer gestão da sua carreira de sucesso como modelista digital. E para te dar dicas e direcionamentos profissionais para potencializar os seus conhecimentos técnicos. Vamos começar? Hoje eu vou trazer informações do mercado da moda e starts mentais para que você crie consciência e busque habilidades para potencializar as suas competências técnicas. Chegou a era a qual muitos de nós não imaginávamos, literalmente, que não chegaria antes do ano de 2030. Eu estou me referindo à transformação digital, ou o conceito Indústria 4.0. Muitos de nós não poderiam imaginar a tecnologia integrada ao mundo físico com o mundo digital tão acessível para quem está iniciando uma empresa ou tão fácil de aprender para quem estaria iniciando uma carreira. Conceituando rapidamente, para que eu e você estejamos na mesma página. A transformação digital, a indústria 4.0 ou fábricas inteligentes são nomes dados para a fusão do mundo físico e do digital, incorporando também o universo biológico, quando se faz necessário na estratégia do produto, integrando, trazendo dados para a tomada de decisões. E a tecnologia, como anda na sua vida profissional ou na sua empresa? A tecnologia, para aqueles que não buscam estudá-las, parece sim ser algo apenas para as grandes empresas ou profissionais mais jovens.
Por consequência dessa falta de interesse em compreender a tecnologia, faz com que essas pessoas não vejam isso como investimento na profissão ou no empreendimento, alcançando maiores faturamentos e mantendo por mais tempo no mercado profissionais de altíssima qualidade manual. Aliás, você sabe o que é investimento? Investimento é quando você compra algo ou até mesmo investe o seu tempo e esse investimento retorna com lucro. Se você comprou algo ou investiu o seu tempo e não obteve economia ou um maior faturamento, ele sim é um gasto. A maior dor do empresário não está na demanda, e sim na limitação de produção. Isso tira o sono de qualquer empresário, pois a demanda é reprimida, aquela travada se estimula com marketing, com a equipe de vendas, com catálogo, com ligações e por aí vai. Como assim, Mel? Bom, perder negócio por não ter como produzir praticamente significa: eu sou excelente, tenho o dom, eu posso ganhar mais do que eu ganho, mas não estou conseguindo, porque eu não me profissionalizei, eu não estou dentro do tempo atual, o século XXI. E como você sabe muito melhor do que eu, porque você é a modelista, uma modelagem manual no papel tende a ficar o quê? Desgastada com o tempo, ela rasga, ela suja, ela se perde, ela não consegue ser reutilizada, o tempo de reutilização dela é curto. Nada que é físico é eterno. Agora, se você profissionaliza o seu espaço, investe em conhecimento para você, em equipamentos para aumentar a sua produtividade, o resultado, com certeza, será acima da média do manual. A tecnologia tem esse brilho. Ela nos ajuda a alcançar patamares impossíveis feitos pelo homem. Além de proporcionar aos profissionais maior empoderamento, controle sobre o seu trabalho, possibilitando visualizar os gargalos. Com o uso do sistema de modelagem, a sua performance aumentará no mínimo 25%. Tudo depende da sua disciplina, da sua consistência em querer ser acima da média. Pois ser acima da média não é fácil. Porque se fosse fácil, todos os profissionais seriam. E a gente não estaria tendo esse papo agora, né? Sempre pense assim: o que a maioria faz? O que tem de inovador no mercado? E poucos sabem fazer? E seja o diferente, aquele ou aquela que sabe algo a mais para ser essencial na vida profissional. Para ser essencial na vida profissional, é preciso estudar mais, procurar inovar sempre, ainda mais nos tempos de hoje, em que tudo muda, em segundos. Vamos pensar numa conta simples. Caso você modele 4 peças por dia, terá 80 modelagens no mês. Mas com um aumento de 25% na velocidade, você terá 100 modelagens em um mês. Calcula aí quanto que você está deixando de ganhar por mês. Parece pouco, né? Mas não é não. Até porque eu falei no mínimo 25%. Agora imagine o caso de um profissional de uma empresa que entrega 25% mais rápido do que o profissional de altíssima capacidade manual. Mas Mel, eu nem tenho tanto pedido assim, mas eu adoraria ter. Bom, agora vai para os empreendedores. Parta das seguintes perguntas: quanto eu quero faturar? Quanto que eu consigo produzir por dia? O que eu preciso fazer para ter mais encomendas e atingir o que eu posso produzir? Tudo que é organizado e inovador vai prosperar. É uma questão de sinergia profissional. Você acredita nisso? Eu sempre acreditei. E eu sempre acreditei que onde existe organização, meta, foco de trabalho, tem-se a prosperidade financeira. A tecnologia de modelagem não substituirá o profissional criativo, no caso, a mão de obra do modelista, e sim a tecnologia sempre será um suporte para aperfeiçoar a alta performance do profissional. Infelizmente, sem o básico das soft skills desenvolvidas em você, eu posso ficar aqui fazendo 1000 contas para que você perceba o quanto está deixando de faturar ou de entregar mais para a empresa que você trabalha. Ou talvez você esteja iniciando até a sua carreira agora. As soft skills são um conjunto de habilidades e competências
relacionados ao comportamento humano. Pessoas com pessoas, sabe? Ou seja, é aquilo que a escola, a faculdade não te ensinam. É algo que vem lá das suas referências da infância e do ambiente que você viveu, mas que você, tendo consciência e desejo de explorá-las, pode tornar algumas delas o seu grande diferencial profissional. O ser humano não é imutável, ou seja, ele não nasce com habilidades emocionais e morre com elas. Elas podem sim serem desenvolvidas. Posso falar um pouquinho delas aqui para você? Porque eu acho muito importante. Se a aula aqui é sobre como tornar as suas habilidades de modelagem atrativas para as empresas ou ao seu próprio negócio, as habilidades que eu vou citar aqui vão te dar mais garra e competências para ser um profissional de desejo. Vamos lá! Ter empatia. Sabe o que é? É a habilidade de se colocar no lugar do outro, tentar entender o que ele está querendo lhe transmitir. É sentir a dor, é até mesmo faz feliz o seu colega, o seu cliente, o seu gerente. Ter paciência e não ter o desespero. A paciência dará mais clareza sobre os fatos. Na pandemia, muitas pessoas sem inteligência emocional entraram em desespero, saíram abrindo falência e sem ter a calma para criarem oportunidades. Ter boa comunicação. Creio que aqui está uma das maiores dificuldades nos profissionais de modelagens. A comunicação. Por ser um setor que sempre esteve lá afastado numa sala em silêncio para justamente não atrapalhar a produtividade, a comunicação é fundamental para defender os seus pontos de vista, apresentar soluções de forma clara, didática e objetiva. É muito necessário desenvolver a habilidade para que o seu trabalho tenha voz. As designers e as estilistas, elas precisam das suas sugestões e confiança ao sugerir mudanças. Entenda o seu valor, conquiste o seu espaço. Uma comunicação clara, objetiva e acolhedora. Ter liderança. Muitas vezes você nem sempre é a proprietária ou gerente do setor, mas ter persuasão e puxar o time ou o cliente para aquilo que você acredita estar correto é muito importante para passar credibilidade. Aqui, até o seu tom de voz, a cabeça erguida já passa a imagem de liderança. Mas cuidado com a arte soberba. A gente tem que o quê? Calibrar. Ter criatividade. Ter a percepção de que tudo pode ser feito de uma forma mais rápida, econômica ou simplesmente feita de outra forma. E cuidar para não ser aquele profissional que sempre diz: eu não ganho para isso, sempre foi assim. Muitas vezes a criatividade ela está ligada à arte, mas não aqui nas soft skills, pois o objetivo é conseguir realizar as demandas do dia a dia sem entrar em desespero, além de conseguir criar uma forma mais atrativa de produto ou serviço. Sabe aquelas pessoas que você fala e elas já conseguem trazer uma sopinha de letrinhas, formando um alfabeto inteiro? É isso que eu quero dizer. É o funcionário intraempreendedor, aquele que tem atitude de proprietário. Duas habilidades importantes para esse perfil de funcionário intraempreendedor. Aquele que tem cuidado com a matéria-prima, toma a frente dos problemas, cuida dos equipamentos da empresa, está sempre atento a tudo que acontece ao seu redor, está preocupado com o faturamento, pois uma empresa saudável é trabalho garantido. Ter iniciativa de tomar decisões eficientes e de maneira rápida. Sabe quando você entende que é importante mudar, tomar decisões, mas fica o quê? Procrastinando, deixando para depois? Então, essa insegurança precisa ser trabalhada para que você tome iniciativa. Tenha uma mentalidade startup, ou seja, teste as suas ideias, caso elas não funcionem, retire rápido do circuito. Nunca espere estar 100% perfeita para colocar em prática, pois o tempo que você está planejando, idealizando, alguém já está ganhando dinheiro com a mesma ideia. Claro, calcule os prós e os contras. Em alguns momentos, para garantir os prazos, você depende muito mais dos fatores humanos do que os fatores tecnológicos,
pois a tecnologia não opera sozinha, ela agrega e impulsiona. Em muitos casos, ela substitui funcionários, mas ela não executa sozinha. Sempre vai precisar de um profissional com talento para poder operar, mas ainda sairá na frente aquele que souber operar. Vou falar, a tecnologia substitui processos repetitivos mecânicos, mas nunca os processos criativos e inovadores, pois a tecnologia, não pensa. Você sabia que este ano o Brasil está caminhando para registrar o maior número de empreendedores da sua história? Foram mais de 1.151.000 novas formalizações entre o fim de fevereiro, um pouco antes da pandemia, até setembro de 2020, segundo o portal do empreendedor, o Sebrae. Os brasileiros estão buscando, na atividade empreendedora, alternativas de renda. Com isso, uma estimativa feita pelo Sebrae mostra que aproximadamente 25% da população adulta estará envolvida até o final do ano de 2020 na abertura de novos negócios ou com empresas que tenham até 3 anos e meio de atividade. As categorias campeãs de volume de venda no período foram de moda e acessório, responsáveis por 19,5% dos pedidos, segundo o portal do New Trust. Vamos a alguns dados. A indústria da moda é a segunda maior empregadora da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas juntos. Bom, somos o segundo maior gerador do primeiro emprego. O Brasil é referência mundial em design de moda praia e jeans e homeware, tendo crescido também nos segmentos fitness e lingerie. Mais uma informação sobre o Brasil. Ele é o país com a maior cadeia têxtil completa do Ocidente. Somente a indústria têxtil brasileira em todo o mundo possui cadeia produtiva completa, que vai desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os desfiles de moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiamentos, confecções e varejo. Então, com essas informações aí na sua mão, você tem total autonomia e perfil para utilizar as tecnologias para tornar as suas habilidades mais interessantes e tornar real o seu desejo para o mercado da moda. O mundo mudou e não dá mais para a gente dizer que um dia a tecnologia irá mudar tudo. Ou que você não sabia das transformações digitais. As informações agora você já tem, chegue antes da concorrência e se torne uma referência na sua área. Essa é apenas uma amostra desse mercado tão grande, com tantas possibilidades como o de modelagem digital. E eu posso dizer que o conhecimento que você terá aqui nessa maratona será um salto na sua carreira, pois eu acompanhei de perto a elaboração de cada aula, junto com as professoras e a equipe da Audaces Academy. A gente moldou para você o melhor e mais completo conteúdo. Você chegará ao final dessa série de aulas ainda se questionando como que um conteúdo como esse foi entregue gratuitamente. Por experiência própria, eu sei, existem cursos pagos que não entregam nem a metade de tudo o que foi entregue nessa série de aula. E tudo o que eu posso te dizer é: aproveite profundamente o que você terá acesso aqui. Estude, se dedique, aplique, questione, faça dessa maratona a virada da sua carreira digital. Combinado? Agora é com você, professora Daniela. Agora você já sabe quais são as suas oportunidades no mundo da modelagem digital, conhece os fundamentos base da modelagem e está preparada para avançar. E é exatamente isso que faremos na próxima aula, na quarta-feira. Na aula 2 dessa maratona, você vai começar a colocar a mão na massa e irá aprender a interpretar o molde de um top com recorte no busto, tendência para o verão 2021, como você está vendo aí na tela agora. Será a primeira parte do look completo que construiremos até o fim desta maratona. Mas antes, alguns recados. Amanhã, 19 horas, teremos a aula Tira Dúvidas ao vivo.
Para participar e enviar suas perguntas, você precisa estar no grupo VIP do WhatsApp. Caso ainda não faça parte, é só clicar no botão abaixo desse vídeo. Será cerca de 1 hora de aula, onde iremos recapitular todos os conteúdos deste nosso primeiro encontro e você poderá tirar suas dúvidas ao vivo. Também é importante que você se prepare para a aula prática de quarta-feira e baixe a sua versão demo do Audaces Moldes, que é o nosso presente para você que está inscrita nessa maratona e comprometida com a sua carreira. Caso ainda não tenha baixado ou esteja tendo alguma dificuldade, é só entrar em contato com esse e-mail que está aparecendo aqui no vídeo, contato@audacesacademy.com. Faça isso assim que finalizar essa aula, para que a nossa equipe te ajude e você consiga estar com tudo certinho para aplicar na prática tudo que será compartilhado na aula de quarta-feira sobre a construção de um top com recorte no busto e mangas bufantes. Também vou pedir que você deixe o seu comentário abaixo desse vídeo falando o que achou do conteúdo e, caso tenha dúvidas, compartilhe-as aqui para que sejam respondidas na aula Tira Dúvidas de amanhã. Ter esse feedback e ver que vocês estão gostando e participando é fundamental para que encontros como este continuem sendo compartilhados com profissionais que realmente precisam e estão se dedicando para alcançar uma carreira de destaque e sucesso na modelagem digital. Então, já anota aí na sua agenda e coloca um lembrete no seu celular. Amanhã, 19 horas, temos a nossa aula Tira Dúvidas. Na quarta-feira, eu espero você para colocarmos a mão na massa e começarmos a fazer a primeira peça do nosso look completo, Tendência Verão 2021. Caso ainda não esteja no nosso grupo de WhatsApp, clique no link que está abaixo desse vídeo. Para enviar dúvidas, receber todos os avisos e tornar a sua experiência ainda mais completa, é fundamental que você faça parte. Eu espero vocês!